Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero desde já convidar a todos aqueles que não estão subscritos no canal a fazê-lo e a deixar, por favor, o vosso like se gostam deste género de conteúdo. Estamos aqui novamente neste cantinho de conversa e partilha, porque eu hoje trago-vos aqui um vídeo sobre orçamento familiar, sobre poupança, planeamento e que foi uma dica que uma menina me deixou no Instagram a uma das perguntas que eu fiz, que foi quais os vídeos que querem ver em 2022. E deram então a dica para este vídeo, só que eu já tinha feito um vídeo sobre este tema em 2021 e eu não sabia muito bem o que falar de novo, não é? O que podia trazer de novo. E eu então decidi deixar uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas meninas fizeram então questões. O que eu vou começar por fazer é responder a essas questões e depois, se calhar, se alguma coisa ficar por dizer no final, eu falo sobre isso. Mas eu acho que vai ficar tudo mais ou menos respondido dentro destas perguntinhas que me fizeram. Portanto, eu vou começar então aqui pela Maria João. Um beijinho muito grande, Maria João, e obrigada pela tua questão, que me pergunta: olá, tenho uma conta em conjunto ou dividem as despesas todas? Beijinhos, beijinhos. Então, volto a reforçar aquilo que eu tinha dito no vídeo anterior de poupança, que é sobre o seguinte: para mim é muito importante a individualidade e a independência financeira, continuo a achar. Acho que apesar de não estarmos num casamento, num relacionamento, seja o que for, num relacionamento a dois, nós somos pessoas individuais e acho que faz sentido que cada pessoa tenha a sua conta bancária, é o que funciona para mim, mas eu acho que acima de tudo deve ser algo que o casal deve estar de acordo e deve ser decidido entre casal. Mas para mim é como faz sentido, é eu ter a minha independência, porque além de eu estar num projeto a dois, eu sou uma pessoa individual e, portanto, nós aqui funcionamos da seguinte forma, que é, como pessoa individual nós temos uma conta em separado, depois como projeto a dois temos uma conta em conjunto. As nossas despesas saem mensalmente da nossa conta individual e normalmente o que nós fazemos é dividirmos as contas mais ou menos 50-50. Foi muito importante definir muito bem as nossas contas, definir o que é que nós tínhamos contas mensais e anuais e, consoante isso, definir o que é que cada um pagaria e é assim que funciona. Depois tem aqui uma perguntinha, ou melhor, tem aqui a Juliana, um beijinho muito grande, Juliana, pediu para falar sobre poupanças mensais. Em relação a nós, as poupanças mensais funcionam da seguinte forma: foi muito importante definir qual era o valor que entrava cá em casa e quais eram os valores que saíam, fossem eles anuais ou mensais, e, consoante isso, definir então quais eram as nossas prioridades. Por exemplo, eu posso-vos dizer desde já que uma das nossas prioridades em termos de poupança é assegurarmos o ano seguinte. Portanto, nós tivemos em 2021 a assegurar 2022. Eu posso-vos dizer que comecei 2022 com as minhas despesas anuais fixas garantidas. Isto é, tudo que me vai sair da conta este ano como fixo anual, que é o IMI, o seguro da casa, o selo do carro, eu já deixei assegurado o ano passado. Portanto, eu estive a poupar o ano passado para isso. Se este ano, por algum motivo, eu perdesse o meu emprego, eu tivesse algum problema de saúde que me impossibilitasse trabalhar, eu não ficaria tão preocupada porque as minhas despesas estariam asseguradas, as despesas anuais estariam asseguradas. Outra coisa que eu acho que também é muito importante é nós termos sempre de lado um valor correspondente a 6 meses de despesas fixas mensais, para o caso também de acontecer algum imprevisto. E, portanto, se ficarmos sem emprego, se tivermos alguma doença, nós termos 6 meses de despesas asseguradas e, no nosso caso, isso também acontece. Portanto, acho que nós devemos sempre trabalhar para o futuro. Nós não devemos pensar só no próximo mês. Nós devemos pensar sempre no próximo ano. Nós aqui em casa funcionamos sempre. Eu este ano já estou a planear o próximo. E acho que é assim que funciona e é assim que eu consigo dormir melhor. E depois também o que é que conseguimos fazer é, nós definimos logo à partida um valor que foi muito confortável, que fosse confortável para um e para o outro, para colocar mensalmente de lado, sem uma finalidade, isto é um dinheiro que está ali para o futuro. Temos também, então, em relação às despesas fixas anuais que nós fazemos então com uma antecedência de um ano, o que nós fizemos foi definir muito bem quais eram as nossas despesas fixas anuais, dividir esse valor por 12 meses, dividir por 2 pessoas e vocês vão ver que vai dar um valor pequenino. Eu sei que há pessoas que incluem nesse valor o seguro do carro, não é o nosso caso, mas se também for, vocês vão ver que não dá assim um valor tão grande.
portanto era um valor confortável para nós e nós também começámos a colocar, portanto no início do mês o que nós fazemos é uma transferência para uma conta com a finalidade de não mexermos, fazemos para outra conta com a finalidade de assegurarmos o ano seguinte, fazemos também algumas poupanças de férias, que nós queremos fazer férias, pomos também dinheiro de lado, queremos fazer obras cá em casa, pomos dinheiro de lado, portanto, claro que há pessoas que dizem, mas como é que se consegue fazer tanta poupança? Se calhar consegue-se fazer muita poupança com um bom planeamento e dando prioridade àquilo que realmente é importante, porque, por exemplo, há pessoas que dizem, ok, eu chego ao final do mês e eu não tenho dinheiro que sobre. Têm que tentar perceber, ok, se não têm dinheiro que sobre, vocês só estão a utilizar o vosso salário para pagar coisas prioritárias, como por exemplo contas da casa, de água, luz e por aí fora, e comida, ou vocês também estão a utilizar, vão comer fora todas as semanas, estão constantemente a viajar, estão constantemente a comprar roupa, têm não sei quantos planos de internet e de televisão e não sei o quê. Eu acho que é isso que é importante, que é tentar perceber. Há sempre coisas que se pode cortar, nem que seja na Netflix, nem que seja na TV por cabo. Mas eu como é que vou ver TV? Só vou ver os 4 canais? Se não há dinheiro para mais, sim, só se vê os 4 canais. Portanto, eu acho que é isto que os casais têm que ver, que é, às vezes mais vale fazer um sacrifício de 1, 2, 3 anos, mas as coisas ficarem equilibradas e nós não andarmos aqui com a incerteza de se temos dinheiro para pagar, do que andarmos sempre na boa vida, a comer fora, a passear, a jantar fora, e depois não temos dinheiro que sobre. Nós temos sempre que pensar no futuro. Às vezes mais vale fazer assim, tipo um ano sabático, em que praticamente não saímos, em que estamos dedicados muito a um projeto, não é? Que é a poupança, e depois daqui a uns anos então já podemos viver um bocadinho mais sossegados, em que podemos aproveitar para viajar, para comer fora, porque temos ali um plano ou um reforço para o caso de alguma coisa acontecer. Portanto, eu acho que as poupanças mensais são algo muito pessoal, no sentido em que todos nós temos dinâmicas diferentes e rotinas diferentes e contas diferentes e, portanto, só vocês que estão aí desse lado da tela é que podem perceber se conseguem poupar ou não. Indo depois aqui à questão então da Ana, que me pergunta como lidas com os imprevistos. Um beijinho muito grande, Ana. E lido muito bem com os imprevistos, porque existe muito planeamento aqui em casa. Portanto, nós estamos constantemente a pensar nos imprevistos e naquilo que acontece. E claro que, às vezes, o imprevisto pode ser maior do que aquilo que eu planeei, mas como eu tenho outras poupanças a acontecer ao mesmo tempo, há sempre a possibilidade de, ok, eu se calhar saí um bocadinho fora daquilo que eu estava à espera, mas vamos ali buscar aquela poupança, este valor, e logo que seja possível eu reponho naquela poupança o que foi retirado. Portanto, não é aquela coisa de estar deitada na cama e pensar se amanhã o meu carro avariar e eu não tenho como pagar. Tenho. Se me custa, tenho que o pagar. A reparação custa-me, como é óbvio, não quero estar a gastar esse dinheiro. Mas está a assegurar. Portanto, são coisas que ficam muito bem asseguradas porque são muito planeadas, são muito pensadas e até hoje nunca me aconteceu de acontecer alguma coisa e eu dizer que não tenho dinheiro para pagar isto. Isso não existe, porque realmente tenho muito planeamento. Depois, indo aqui então para a perguntinha da Liliana Pinto, um beijinho muito grande, Liliana, que me pergunta como organiza o orçamento, uso percentagens para isto ou para aquilo e dicas para poupar. É assim, isso é um bocadinho mais complicado em termos de percentagens porque eu já tinha dito isto no outro vídeo sobre poupança e eu não sou muito de utilizar tabelas e percentagens. O que acontece é que quando vocês já estão num ritmo há muitos anos, vocês já sabem as coisas de cor, por exemplo, eu já sei que caindo o meu salário na conta, quanto é que me vai sobrar no final do mês, porque eu já sei quais são os valores das minhas contas fixas. Não existe muito que... Já sei exatamente quanto é que eu poupo todos os meses para aquilo, para aquilo, para aquilo. São sempre os mesmos valores, todos os meses, todos os anos. Claro que às vezes aumenta um bocadinho a luz, aumenta um bocadinho a água, mas há meses que também baixa. Portanto, nunca sai muito aqui nunca sai muito daquilo que é suposto acontecer. Portanto, em relação a como organizo o orçamento, eu não organizo propriamente, como eu vos estou a dizer, eu já sei qual é o valor que eu tenho a pagar mensalmente da conta A, da conta B, da conta C, já sei exatamente qual é o valor que eu tenho a poupar na poupança A, B e C, já sei quanto é que vai ser o meu salário neste mês, naquele e naquele outro, portanto eu não tenho propriamente um orçamento ou coisas... Eu acho que o que é muito importante é, para quem é novo,
no sentido em que acabou de casar, acabou de viver junto, alguém que realmente andou aqui um bocado perdido nisto tudo e precisa de começar a poupar, o que eu aconselho é criem um ficheiro em Excel em que colocam as vossas despesas fixas mensais apontadinhas em janeiro, criam para janeiro, fevereiro, março, abril, e vocês vão perceber que anualmente as vossas despesas fixas não variam muito. Claro que nós sabemos que no mês de janeiro existem maiores contas, porque muitas contas de muitos bancos é quando fazem em janeiro, tiram as despesas da administração da conta ou então o valor que vocês pagam pelo cartão de multibanco. Portanto, tudo isso sai sempre no mês de janeiro. Quando vocês, por exemplo, no mês em que faz anos do empréstimo da casa, é sempre o mês em que sai a maior prestação. Portanto, mas isso são coisas que vocês vão percebendo ao longo do tempo, porque é sempre a mesma coisa, é um ritmo. E isso vocês só conseguem perceber se estiverem apontados e se estiverem atentos. Eu acho que é muito importante vocês saberem quanto é que vocês pagam de luz, quanto é que vocês pagam de água, porque muita gente tem isto através de débito direto e nem se apercebe quanto é que paga. E acho que isso é importante, vocês terem uma noção de qual é o valor das vossas despesas fixas, e vocês só conseguem ter essa noção se vocês apontarem durante 1 ano ou 2. E vão começar então a perceber que é um valor... é praticamente sempre o mesmo valor, tirando ali um mês ou outro, que há ali umas atualizações. Depois, mais perguntinhas. Tenho então aqui uma perguntinha da minha querida Cristina e eu quero mandar um beijinho muito grande para a Cristina, um beijinho muito especial, porque a Cristina é alguém que está aqui comigo desde o início, alguém que interage sempre nos meus vídeos do YouTube, que interage sempre nas minhas publicações no Instagram, que me transmite muito carinho, que adora a minha Mia e, portanto, de vez em quando vamos sempre trocando aqui, assim, aqui ou acolá, uma mensagenzinha. Um beijinho muito grande, Cristina, com muito carinho. E a Cristina diz-me: bom dia, Filipa, se tiver algumas dicas que praticar em casa em como poupar na água, na luz. E então, em relação à água, aqui em casa eu tento ao máximo que a água só esteja a correr exatamente quando for para tirar alguma coisa, sabão, ou o que quer que seja. Se estiver a esfregar, a água não está ligada. Tento não fazer máquinas de roupa vazias, porque mesmo máquinas de roupa vazias gastam a mesma quantidade de água que uma máquina cheia. Portanto, devemos sempre utilizar máquinas compostitas, não serem assim máquinas vazias. Os meus banhos não são muito demorados e penso que seja só, também não sou assim muito de... não se gasta assim muita água cá em casa. Em relação à luz, eu não sou aquela maluca da luz, do género, se alguém liga uma luz no corredor eu começo aos berros a dizer desliguem a luz do corredor. Não sou, mas também nós não somos de gastar assim muita luz. Isto é do género, se eu estiver na cozinha todo o resto da casa está apagado, se eu for para a sala apago as luzes anteriores, não temos aquecedor no inverno, não temos ar-condicionado no verão, portanto somos assim, também a nossa conta da luz não é muito alta, acho que não sou das pessoas que mais luz gasta, portanto, mas também não tenho assim dicas sobre poupança na água e na luz. Depois, novamente, a minha Aninha perguntou: alô, planeias sempre refeições para almoço e jantar? Como fazes quando sobra? E sim, eu planeio sempre. Para quem não sabe, eu faço menu mensal, que depois transformo em menu semanal, consoante a minha disponibilidade e horário. E o que acontece é que eu só planeio uma refeição para o dia, eu só cozinho uma vez por dia. E o que eu faço é, quando cozinho, eu faço sempre, por exemplo, ou cozinho, ou faço o almoço para que também dê para o jantar, ou faço ao jantar para que dê para o almoço, consoante os meus horários, não é? E portanto é sempre uma refeição por dia. Claro que as refeições vão sendo sempre com quantidades diferentes, porque há dias em que vai mais um bocado de arroz, há dias que vai mais um bocado de massa, batata, há dias que vai mais um bocado de carne, e depois também há dias que temos menos apetite. E portanto às vezes o que acontece é que sobra mais comida do que eu estava à espera. E o que é que isso é? Isso é bom. Eu acabo por colocar essa comida de lado, assim num tupperware, e depois há dias que às vezes não necessito cozinhar, porque se me sobrar, por exemplo, 2 doses hoje e mais 2 doses da refeição da manhã, eu já tenho aqui um dia que não preciso de cozinhar. E isto depois vai sendo sempre bónus, porque aquela refeição que eu tinha para quarta-feira, se calhar já não preciso fazer porque tenho restos dos dias anteriores, e então essa refeição vai ficar se calhar para o mês seguinte.
E por isso é que vocês às vezes ouvem-me aqui no início do mês seguinte a dizer ainda tinha aqui alguma comida no congelador, ainda tinha alguma comida na arca, porque há sempre coisas que vão sobrando. Às vezes há alguém da família que liga e diz, olha, vem um jantar cá em casa e eu estava a planear fazer alguma coisa, já não vou fazer, já me vai dar para o dia seguinte. E portanto às vezes isto aqui é, entre aspas, uma bola de neve positiva, em que ao não se cozinhar a comida vai sobrando e ao sobrar fica para o mês seguinte. Portanto, para mim é lucro. Se a comida sobra, é lucro. Nem que seja só uma dosezinha, às vezes dá para mim, às vezes é aqueles dias de folga em que eu ia cozinhar alguma coisa para o almoço, já não cozinho, fica aquela refeição e dá para eu comer e já estou a poupar outra refeição que eu ia fazer. Última perguntinha, eu tenho aqui novamente da Liliana, que me pergunta, como poupas, em que despesas tentas cortar? Guardas numa conta à parte ou num envelope em casa? Então, como é que eu poupo? Eu já falei um bocadinho aqui em todas as questões em como é que eu poupo. Em relação a que despesas é que tento cortar? Eu tento cortar em várias, dependendo das alturas, mas, por exemplo, há alturas em que eu defino que não vou comer nenhuma vez fora, há vezes em que defino que não vou pedir para entregarem comida em casa, porque nós sabemos que todos esses serviços ou todas as comidas fora são caras. Às vezes, se nós juntássemos todo o valor da comida fora durante o mês, dava perfeitamente para quase mais um mês de compras mensais. Portanto, eu acho que é um dinheiro desnecessário. Depois há alturas em que nós definimos que não queremos ir passar férias para fora ou dentro de Portugal para poupar mais um bocado naquele ano, para alguma coisa que nós tenhamos definido. Em relação aos pacotes de televisão, nós temos Benfica TV e há ali mais ou menos 3 meses, que acho que é de maio a julho, que não existe futebol. Eu acho que não estou a mentir, mas eu também não percebo muito. Então o que nós fazemos é cortar a subscrição nesse mês ou nesses meses para não estarmos a gastar um dinheiro em vão, porque não podemos usufruir de futebol durante esses meses. E o facto de diariamente optarmos por levar comida para o trabalho, porque isso também faz com que poupemos, não é? Porque cada menu a comer fora é caro, e também juntando isso tudo ao final do mês ainda é um valor considerável e, portanto, assim nós levamos, nós escolhemos o que comemos de forma um bocadinho mais saudável. Não quer dizer que de vez em quando não se possa comer fora ou comer, ou não levar comida, mas não fazer disso um hábito, fazer disso uma exceção. E portanto é por aí, é mais nesse sentido, é cortar nos extras sempre que podemos. Em relação a onde é que eu guardo, se guardo numa conta à parte ou num envelope, nós guardamos numa conta à parte. Eu acho que acima de tudo, quando às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou jantar fora porque quero poupar, às vezes aqui a poupança é, mas gastaram aquele dinheiro noutra coisa que também não tinha significado ou puseram de lado. Porque às vezes quando nós dizemos nós poupamos, a poupança só existe se nós pusermos aquele dinheiro de lado. Isto é, se eu ir ao shopping, ou se eu vou ao shopping, vejo uma camisola muito bonita e não a compro, porque quero poupar, o melhor é pegar no valor daquela peça que eu não comprei, fazer de conta que eu comprei e colocar o dinheiro de lado, porque assim estou efetivamente a poupar. Porque senão o que vai acontecer é, eu não gastei naquilo, mas calhar logo a seguir entro no Starbucks e como qualquer coisa e o dinheiro já foi. Portanto, durante estes 3 meses que nós não estamos a pagar a Benfica TV, nós pegamos naquele valor e é colocado de lado. Se nós não vamos passar férias, pegamos naquele valor, colocamos de lado. Se nós não vamos comer fora, pegamos naquele valor e colocamos de lado. É assim que funciona, porque só assim é que existe poupança. E eu já não tenho mais perguntinhas para responder, eu acho que deu para ficar claro que eu acho que a poupança é algo que é muito importante. Volto a frisar que às vezes é importante pararmos durante 1 ou 2 anos para criarmos aqui um bom pé de meia para depois podermos aproveitar a vida. Sei que há muita gente que defende a ideia de que nunca devemos pensar no futuro, devemos sempre pensar no presente. E eu acho que podemos fazer as duas coisas, podemos aproveitar o presente pensando no futuro e assegurando o futuro. E acho sim que, pronto, que tem tudo a ver também com a realidade de cada um, tem a ver com os salários de cada um, tem a ver com aquilo que cada um gasta, o que é que cada um quer fazer da vida. Claro que eu, por exemplo, não tenho filhos, há quem os tenha, têm despesas diferentes das minhas. Eu estou a falar da minha realidade, não estou a dizer que a minha realidade é melhor do que a do outro, mas acho que podemos sempre aproveitar as dicas uns dos outros. Eu adoro ouvir as vossas dicas e, portanto, deixem as vossas dicas aí em baixo, falem sobre elas. Mas acho que deu para ter assim uma ideia da coisa. E volto a dizer também que quando nós já estamos há muito tempo a seguir um plano, nós depois já começamos a ver as coisas de uma forma diferente e é por isso que se calhar já não tenho aqui percentagens nem orçamentos definidos, porque as coisas já estão todas muito bem delineadas e definidas.
Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não são subscritos e deixem então aqui em baixo nos comentários as vossas partilhas, as vossas dicas de poupança, que eu também gosto de saber. E vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!